Record na hora. Olá, boa tarde. O Benfica pode estar mais perto de garantir João Palhinha. O Bayern aceita um empréstimo com opção de compra. Segundo apurou o jornal Record, o clube alemão tem pressa para resolver este processo e está disposto a facilitar a saída do médio desde que receba os 25 milhões de euros. Nesse sentido, o Benfica sabe que em cima da mesa pode estar o modelo que mais agrada na Luz, uma cedência com taxa de empréstimo este ano e o pagamento do restante no final da época. Apesar de haver clubes interessados em João Palhinha, que podem pagar no imediato os 25 milhões, até agora nenhum dos que verbalizou a intenção agrada ao jogador. Neste momento, o foco do Benfica é chegar a acordo com o internacional português. Recordo que, tal como já tínhamos avançado, o João Palhinha admite baixar o salário para jogar no Benfica. Entretanto, há novas informações. João Palhinha pode ter ficado magoado com o Sporting. A hipótese foi levantada pelo comentador José Nunes, aqui no NAU. O Sporting, recordo, esteve interessado na contratação de João Palhinha neste mercado de verão. José Nunes diz que nessa altura o médio português pediu tempo ao Sporting para tentar resolver a vida dele e que dias depois a direção de Frederico Varandas avançou para a contratação de Sérgio Altimira. Por isso, o comentador admite que Palhinha pode eventualmente ter ficado magoado com o Sporting. Nesse sentido, lembra que o internacional português tinha o hábito de usar nas redes sociais corações verdes, como fazem outros jogadores e adeptos do Sporting, e que na última publicação optou por incluir um coração vermelho. Para José Nunes, Palhinha está a mostrar disponibilidade para ir para o Benfica e, ao mesmo tempo, a mostrar que para o Sporting já não vai. João Palhinha, que então pode estar mais perto do Benfica, depois dessa hipótese, recordo, levantada pelo Bayern Munique, de um empréstimo com a opção de compra. É o tema que abre a nossa conversa hoje com o Luís Pedro Sousa, o Rafael Soares e o Bruno Fernandes. Muito boa tarde aos três. Luís Pedro, há aqui esta hipótese de João Palhinha ter ficado magoado com o Sporting. Acreditas que é possível, se efetivamente João Palhinha pediu ao Sporting alguma paciência e o Sporting avançou para uma alternativa, que João Palhinha, por isso, neste momento, veja o Benfica como uma hipótese muito legítima? Boa tarde. Antes de mais, João Palhinha tem todo o direito de ir jogar para onde quiser, assim haja, obviamente, condições para isso. É um jogador que é uma espécie de referência do Sporting, mas tem a liberdade suficiente e ninguém o pode levar a mal se quiser ir para o Benfica. Assim como o Sporting também tem toda a legitimidade e todo o direito de, num determinado momento, e face ao impasse de se perceber o futuro de João Palhinha, ter optado por outros nomes, por outros jogadores, fruto de uma ideia de jogo que Rui Borges quer implementar. Portanto, toda a gente está no seu direito e ninguém tem de ficar magoado com o que quer que seja, nem João Palhinha com o... Estaria o Sporting consciente que, se eventualmente não esperasse por Palhinha, que o Benfica poderia avançar? Boa tarde. Eu acho que qualquer clube deve olhar para dentro de casa. Naturalmente, poder-se-á discutir se um dia João Palhinha vier a ser jogador do Benfica. Vai sempre haver voz, o Sporting devia ter esperado. E é legítimo que algumas pessoas pensem assim, mas o Sporting, enquanto projeto clube, tem de olhar primeiro para o plano interno. E nesse sentido, o Sporting tinha aqui uma posição que queria reforçar, sabia que ia perder Morten Hjulmand, era uma prioridade para o Sporting encaixar um jogador nessa posição o mais rapidamente possível. E o Sporting, da mesma forma que eu defendi, por exemplo, no caso do Benfica, com o João Félix, enfim, outro tipo de casos que são operações delicadas. Eu defendo sempre que o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto, ou qualquer clube que seja, quando há alvos tão difíceis, muitas vezes também é arriscado esperar, porque o Sporting podia esperar financeiro significativo, nunca haveria a garantia, mesmo que o Sporting esperasse um bocadinho, que conseguiria ter Palhinha. O Palhinha também avaliou opções, havia a opção de Tottenham, que entretanto também já se esfumou. E cada um seguiu a sua vida. O Palhinha, obviamente, poderá ter o direito a ficar aborrecido pelo facto de o Sporting não esperar por ele, se é verdade que ficou aborrecido ou não. Mas também tem de compreender que o Sporting também tem de seguir com a sua vida. Acho que não vai haver o direito também de haver mágoa, se um dia Palhinha for jogador do Benfica, porque não está aqui em causa o facto de Palhinha escolher o Benfica em detrimento do Sporting, porque o Sporting
já se fez à vida, mas a verdade é que os projetos de clube seguem e era arriscado da parte do Sporting, no que toca ao seu planeamento, também esperar por Palhinha muito tempo, precisamente por esse fator. Sabia-se que Altino... Palhinha vai acabar no Benfica, sabemos é que não nega essa hipótese para já. Sim. Se não tivesse havido esta questão com o Sporting, achas que Palhinha equacionava na mesma ao Benfica? Em Portugal temos muito pouco hábito de ver jogadores irem de um rival para o outro. Já aconteceu naturalmente, mas não é muito habitual. Achas que Palhinha não tivesse havido esta desistência por parte do Sporting que equacionava o Benfica? Boa noite. Creio que não, mas também creio que há aqui um fator que é determinante para esta hipótese de João Palhinha do Benfica, que se chama Marco Silva, até porque foi o treinador que levou João Palhinha de Alvalade para a Inglaterra, que lhe abriu a porta de um futebol mais competitivo, e acho que acima de tudo João Palhinha equaciona o Benfica muito aqui pelo fator Marco Silva. Se de outra forma o pudesse fazer, acho que dificilmente. Também acho que João Palhinha neste processo também deixou andar, se ele está propriamente desiludido pelo Sporting ter enverdado por outro caminho. Também podemos se calhar contar aqui um bocadinho a história de bastidores do que é que foram estas últimas semanas. Palhinha era um desejo, sobretudo de Frederico Varandas, ver um filho pródigo voltar a casa, e o Sporting falou várias vezes com João Palhinha. João Palhinha sabia, por exemplo, que o Sporting não poderia pagar um salário elevadíssimo como Palhinha ao Frio Inglaterra. Sabe também perfeitamente que o Sporting estava disposto, no entanto, a fazer um esforço por ele, mas também sempre transmitiu ao Sporting que até poderia, antes de se sentar à mesa com o Sporting, tentar perceber o que é que o Tottenham teria para dizer. O que é que eu posso concluir disto tudo? Acho que essa hipótese, Palhinha, acho que está só relacionada com o Marco Silva. Acho que noutro aspecto... Se José Mourinho ainda fosse treinador do Benfica... Não acredito. João Palhinha não olhava da mesma forma? Não acredito, porque acho que o carinho que o Marco tem por Palhinha e vice-versa acaba por dar força a esta hipótese. Por acaso, eu acho que o Mourinho ia adorar o Palhinha. E acho que... Estou a ser irónico, acho que gosta de ter ali um 6 mais combativo. Ele falou tantos, mas eu acho que aqui, Palhinha é que eu acho que aqui o jogador acaba, pois é isso, eu acho que aqui o jogador acaba por fazer valer a cara do treinador e por fazer valer a cara de confiança que tem à sua frente. Acho que com outro treinador a porta se calhar não estaria tão aberta como poderá estar neste momento, sendo que neste momento acaba já por cheirar aqui um bocadinho. Eu não diria a desespero, mas acho que João Palhinha vê as portas a começarem a ficar fechadas, até porque tinha já vários convites da Premier League, já não tem tantos. Também o futebol italiano mostrou interesse, está a desvanecer-se esse interesse e ele tem que fazer pela vida, tem 31 anos, o mercado é certo que ainda está longe de fechar, mas as pré-épocas estão em andamento e as épocas estão praticamente ou muito perto de começar para alguns clubes. Portanto, acho que podemos ver alguns processos como este serem acelerados, mas voltando ao que me perguntaste no início, acho que este interesse deve-se sobretudo à chegada de Marco Silva ao comando técnico do Benfica. Mas há um ponto, um ou dois, se me deixas destacar. O Palhinha também tem sido falada essa questão pessoal também do Palhinha, de querer estar mais próximo dos filhos, que também acredito que pode incentivar o Palhinha a jogar no Benfica, e sabendo então que tem um treinador que confia nele. E nessa medida, acredito que os adeptos de Sporting fiquem aborrecidos naturalmente, porque é um jogador referência da formação de Alcochete, mas também tem de haver uma compreensão, porque se o Sporting já seguiu a sua vida, se o Palhinha quer muito para voltar para Portugal, só há uma porta óbvia, que é a do Benfica, e também tem de haver compreensão nesse sentido, mesmo que, naturalmente, nenhum adepto gosta de ver um jogador que lhe é querido num clube rival. Outro ponto é que Palhinha sempre me pareceu muito sincero nesta questão de jogar pelos rivais, que é sempre uma pergunta que fazem aos jogadores, e há uma entrevista de alguns anos ao Canal 11 em que o Palhinha diz taxativamente que a ter de escolher, se tivesse dois cenários em cima da mesa, escolheria sempre o Sporting. Mas dois pontos. Nunca disse nunca.
em relação a jogar a rivais. E segundo, e mais importante, não é esse o cenário que se coloca. Não há um Sporting ou o Benfica. Portanto, o Palhinha não está a trair ninguém. O Palhinha está a fazer aquilo que é melhor para a sua vida. Isto, se vier a ser jogador do Benfica, que não é certo. E longe disso. Só acrescentar mais um ponto, porque eu acho que o que pode, e na eventualidade de João Palhinha reforçar o Benfica, aquilo que pode custar um bocadinho aos adeptos do Sporting, poderá ser o facto de João Palhinha, a par de Sebastião Coates, terem sido jogadores que numa fase difícil do Sporting não saltaram do barco. Acho que isso diz muito a alguns adeptos do Sporting, e falo nomeadamente do ataque ao Alcochete da época que se seguiu. Acho que esse reconhecimento que João Palhinha teve pelo Sporting, poder agora transformar-se num João Palhinha de camisola do Benfica vestida, poderia, não digo endurecer, mas tornar aqui mais intenso o sentimento de ver o João Palhinha num clube rival, isto falando dos adeptos do Sporting. Mas Palhinha, se quer vir para Portugal, também não, óbvio também sim, não vai para o Leiria. Óbvio que sim, estou só a dizer que acho que faria aqui a diferença, porque Palhinha representa muito, porque foi também capitão do Sporting, mas também representa muito porque foi um jogador muito importante numa altura difícil para o Sporting. Luís Pedro, e sobre a notícia com que abrimos este recorde na hora, a questão do Bayern Munique querer despachar rapidamente este processo, porque falávamos há uns dias do facto do Benfica se calhar ter de jogar com o tempo. Pelos vistos, pode não ter que jogar com o tempo. Sabendo que o Bayern até aceita um cenário em que o Benfica pagaria, por exemplo, 10 agora por uma taxa de empréstimo e 15 no próximo verão para ficar com Palhinha, deve avançar já ou não? Bom, parece-me que a atitude do Bayern Munique é perfeitamente legítima e percebe-se com toda a naturalidade. O Bayern Munique tem um jogador sedentário, que é o João Palhinha, que na época e depois de muitas tentativas do Bayern Munique, o Bayern Munique a determinada altura conseguiu contratá-lo. O jogador não se impôs, até porque a concorrência numa equipa como o Bayern Munique, como é óbvio, é muito forte, e vai para a nova época com um jogador sedentário. Lá está, como o Sporting e o Benfica e o Futebol Clube do Porto, tantas outras equipas têm os regressados após empréstimo e não fazendo parte do plantel, sabendo que o treinador não deseja, vai ter que o colocar. E quer o Bayern Munique, quer qualquer clube que tenha jogadores recém-chegados de empréstimos, quer obviamente resolver o problema o mais cedo possível, porque vai ficar com o dossiê empatado, digamos assim, até ao final, pelo menos do mercado, e vamos ver se depois do mercado se arranja colocação. Aliás, a história recente e menos recente está cheia de casos deste género. E é uma oportunidade para o Benfica agarrar. E é melhor agarrar depressa, não é? Porque o João Palhinha não é propriamente um jogador desconhecido a nível internacional, e quanto mais tempo demorar, maior pode ser a concorrência. Nós não nos podemos esquecer que, em termos de futebol alemão, o que interessaria seria o Bayern Munique, talvez um ou outro clube, não vai ficar. Já sabe que para o Tottenham também não vai ficar, mas ainda há muito clube inglês da metade da tabela para baixo, que é onde se encaixa João Palhinha. Não estamos a falar, obviamente, nenhuma estrela internacional, estamos a falar de um bom jogador, mas à escala portuguesa, não é à escala dos melhores clubes ingleses, nem do Bayern Munique, pelos vistos, não conta com ele. Poderá haver sempre concorrência, se nós sabemos que é essa concorrência de uma equipa inglesa, mesmo que da parte de baixo da tabela, tem sempre muito mais dinheiro e oferece aos jogadores sempre muito mais condições do que por exemplo, o Benfica. E atenção, nós falamos aqui num fator que me parece especialmente importante, que é a do Marco Silva. Um treinador que confia muito em Palhinha, e Palhinha confia também muito nele. Isso é um fator importante, mas também a forma como ele vai ficar em Lisboa ou na grande Lisboa, sabendo que a clubite é sempre uma doença que afeta todos os adeptos de todos os clubes. Como é que ele vai ficar a viver em Lisboa ou na grande Lisboa,
sabendo que há uma parte dos portugueses que não gostaram desta atitude, mesmo que não tenham razão nenhuma, também é um fator que o vai ficar. Que o vai de João Mário. Claro, também o vai fazer pensar duas vezes. Não foi um Ou problema. seja, o regresso a Portugal, ok, poderá ter questões familiares, poderá ter a questão do treinador, mas vamos ver se há outros dois fatores que também pesam, que é a tranquilidade com que se vai movimentar em Lisboa, que obviamente tem que ser total. Nós estamos num país num Estado de Direito em que as pessoas têm liberdade de escolha, mesmo que os outros não gostem. Paciência, e também o fator monetário, porque eu não acredito que o Benfica lhe pague aquilo que ele está a ganhar neste momento, ou pelo menos que o faça de uma forma direta. Rafael, olhando aqui ao negócio, a este modelo de negócio, o Benfica gastar 10 milhões esta época e 15, eventualmente entrando na contabilidade seguinte, é ou não um bom negócio para ter João Palhinha? É muito dinheiro. Eu acho honestamente que é muito dinheiro. Não tem que ver com a qualidade atual do Palhinha, tem que ver com o pensamento no futuro, porque é de duvidar que o Palhinha, aos 35 anos, seja o jogador que é aos 31, olhando até para o perfil de jogador. E disse o mesmo quando falámos dele para o Sporting, que acabou por não acontecer. E disse na altura, em relação ao Sporting, que o Palhinha tinha condições, algumas características que o Altimira não reúne. E o Altimira tem outras. No caso do Benfica, olhando para um clube que não vai jogar a Liga dos Campeões, olhando para um clube que se fala que tem de vender um ou outro jogador importante, olhando para um plantel que já tem jogadores como Lenglet, como Austin, como Rafa, e não tem assim tantos jogadores com potencial de valorização. Eu acho que era um contexto ideal para o Benfica procurar o próximo Palhinha, valorizá-lo, e não o Palhinha de agora dar-lhe um contrato de 4 anos ou 5, que me parece um bocadinho arriscado olhando para o futuro. No presente não há dúvida nenhuma que o Palhinha era um titular indiscutível na equipa, mas um clube bem gerido não pode olhar só para o curto prazo. Nesse sentido, olhando para o dinheiro envolvido, parece-me um negócio relativamente arriscado. Já agora, se me permites, não sei se ias focar esse tema, peço já desculpa se me precipitei, eu às vezes precipito. Aquilo que Marco Silva ontem disse a seguir ao jogo com o Flamengo não me parece que tenha sido uma coisa que saiu por acaso. E agora quando ele fez o fincapé nos reforços. E é uma coisa, se nós repararmos bem, não bate certo com aquilo que Mário Branco disse para ir no primeiro ou no segundo dia de trabalho, que falou em contratações cirúrgicas. Nem com aquilo que Rui Costa disse na AG. Desculpa? Nem com aquilo que Rui Costa disse na AG. Que fala em contratações cirúrgicas. Quando alguém fala em contratações cirúrgicas, a tradução normalmente são 2 ou 3 e acabou. 2 já estão. E Marco Silva, ao fazer fincapé na questão da necessidade de virem mais reforços, acho que está de alguma forma a enviar o recado que não são só com estes 2, não são só com os 8 ou 7 ou 8 que estão ainda envolvidos nas seleções ou que estiveram e que ainda não regressaram, é também novos jogadores. E novos jogadores, obviamente, da confiança dele, onde Palhinha entra aqui, penso que de forma inquestionável. Eu percebo e concordo com aquilo que o Rafael Soares, e é melhor dizer que concordo, já são eles, unem-se os dois, eu vou ter aqui um resto de noite difícil. Concordo com a questão do futuro desta contratação. Ou seja, que retorno é que vai ter Palhinha se vier a concretizar? Se calhar muito pouco, mas o Benfica ou qualquer outro clube vive, pelo menos na ótica dos seus adeptos, vive de títulos. Depois, se há dinheiro ou se não há dinheiro, fica para depois. Não estou a dizer que é certo. Estou a dizer que na ótica dos adeptos é contratar jogadores cuja fiabilidade não esteja em causa. E Palhinha é um jogador cuja fiabilidade não está em causa e que encaixa muito bem no modelo de Marco Silva, porque percebemos ontem tirámos todas as dúvidas, é um 4-2-3-1, mas aquilo é para ter um número 6, não é com 2 8, é com um deles tem que ser um 6. E é essa urgência de Marco Silva querer jogadores que conheça bem, que conheçam as suas ideias e que possam entrar no... Estás a ver como eu até concordo contigo? E que possam entrar no seu esquema sem grande dificuldade. E acho que João Palhinha, vindo para o Benfica,
conseguir preencher todas esses capítulos desse guião que de certeza Marco Silva entregou a Mário Branco e também a Rui Muito Costa. bem. Deixem-me só chamar a atenção também para imagens recentes de João Palhinha, são imagens em destaque também nas outras plataformas do Record. Esteve ali com a mascote do Sporting e Bruno, até começando por ti, isto tem dado para tudo as análises aos corações que utiliza e agora esta imagem é uma casualidade. Eu acho que pronto, lá está. Recorrendo à semiologia, que foi uma cadeira que eu tive na faculdade, os corações verdes e depois vermelhos, isso acho que significa aquilo que significa cada um nas publicações que faz nas redes sociais, mete os corações que mais lhe apraz. Agora, estas imagens parece-me normal, creio que eu posso... Mas não vês então nenhuma... o facto de ter usado o coração verde e depois ter mudado a cor, não vês ali? Não, acho que é mais um fediver e mais aquele tipo de publicação que pode dar asa a muitas interpretações do que outra coisa. Estas imagens, eu creio que também surgem porque... Agora são estas duas Acho publicações. que esta imagem é um bocadinho mais eloquente do que a outra. Peço imensa desculpa. Ou seja, a questão da mascote, a mascote está ali, o Palhinha não a chamou e também não a vai afugentar, como é óbvio. Eu tenho vários grupos de amigos nas redes sociais e eu estou à vontade porque nunca faço corações. faço assim ou a cara do riso não faço corações, até porque entre amigos não gosto muito da questão dos corações. Mas há uma coisa que eu aprendi da pouca experiência e da semi-ignorância que tenho em redes sociais. É que os amigos do Sporting metem os corações verdes. Os meus amigos, que são do Sporting, de um conjunto muito restrito, que são do Sporting, recusam-se a pôr corações vermelhos. Eu estou a especular, mas é essa a ideia, é essa a experiência que eu tenho. E já agora, pelo menos no modelo não é obviamente nada científico, é algo empírico, mas é uma coisa que eu noto. Claro. Que é os adeptos do Sporting... Usam muitas vezes, sim. Usam preferencialmente adeptos, corações verdes e no Natal põe o Pai Natal verde, não põe o Pai Natal vermelho. Que coisa da Páscoa, como é que é? E eu ia acrescentar, não sei se é pertinente ou não, mas, por exemplo, no modelo de telemóvel que eu tenho, a cor que uso dos corações, a última cor que usei é aquela que me aparece primeiro, porque fica o mais usado. Há ali uma parte em que ficam os últimos emojis, como dizemos. Agora, e os do Porto azul, coração azul. Pelo menos eu, quando vou usar, o primeiro coração que me aparece é o da cor que uso mais frequentemente, que por acaso é o branco. Olha, o meu é o branco. Não é agora. O último foi o branco. Exato, portanto também fica a cor que mais vezes usamos, ou pelo menos a última que usámos, Rafael. Portanto, não sei se queres também... A minha o verde, isto não quer dizer nada, portanto, lá está. Porque acho que... Pronto, lá está. Acho que esta questão dos corações e das cores... Mas não achas muita coincidência um indivíduo pôr sempre corações verdes e a partir de uma determinada altura passar a pôr corações vermelhos? Por acaso eu concordo com o Luís Pedro. Eu não estou aqui a dar nenhuma aula de psicologia. Eu sei que isto é filosofia da batata. Mas desculpa lá, não é muita coincidência. A partir de determinado momento muda a cor do coração. É verdade, eu por acaso concordo com o Luís Pedro. Eu acho que é muita coincidência. E não é só para dizer que estamos todos contra ti. É porque concordo mesmo, até porque o Palhinha tem muitas publicações em que põe sempre o coração verde. Eu lembro-me, há pouco tempo teve com o Tabata e houve esse coração verde, agora com os filhos o coração verde. E o Palhinha eu tenho como uma pessoa muito inteligente. Ele sabe para que clube está a ser falado, sabe todas as notícias que saíram sobre ele. Bem, o Bayern Munique é vermelho. E sabe que tanto adeptos do Sporting... E sabe que tanto adeptos de Sporting como adeptos do Benfica estão atentos a tudo o que o Palhinha faz daqui para a frente. ver mais publicações, por acaso há aqui uma do Tottenham
em que ele mete um coração branco. Se calhar até poderá estar relacionado. Ou pode ser como outro, do coração. Não sei, mas poderá ser uma casualidade. Mas Também acabei por ir aqui, no caso, à página do Instagram do Palhinha para tentar perceber. Usa várias vezes o vermelho. não abnegando a vossa teoria. Pelo menos deixou usar o coração verde numa foto. Não abnegando a vossa teoria, acho que é uma leitura se calhar, uma leitura se calhar um bocadinho precipitada. Pode ser Bayern Munique também. Estarmos a relacionar Benfica e Sporting com corações verdes e vermelhos. Neste caso, admito que seja simplista. Neste caso. Mas eu não estou a falar de usar o coração vermelho. Estou a falar de deixar de usar o coração verde que usou tanto nas primeiras semanas em que estava a ser falado para o Sporting. E em claramente era noticiado que o Palhinha também via com agrado a possibilidade de jogar no Sporting. Sim, a minha tese sobre corações terminou aqui. Sim, a minha também. Mas, portanto, Rafael, tu pelo menos deixas em aberto a possibilidade disto ter leitura, é isso? Mais porque há uma foto muito semelhante, ele deixou de usar um coração que usou algumas vezes nas últimas semanas. Foi quando esteve com o Tabata, quando esteve com os miúdos, e numa altura em que era noticiado que o Palhinha gostava de voltar ao Sporting. Não só que o Sporting queria ter Palhinha, mas também o sentimento era recíproco. Enfim, não consigo fazer leitura total, obviamente, porque, como disseste bem, também usa muito os corações vermelhos. Estou a receber várias mensagens com vários corações de várias cores. Eu recebi azuis. Não sei se o Felipe também está a receber algumas. Mas também vale. Nem por isso, antes pelo contrário. Bom, dizem que na regia há quem também esteja a receber corações e até já há amarelos, portanto esta discussão dá para tudo. Mas, entusiasma as pessoas, pelo menos. Entusiasma pelo menos quem está a ver, então, está a gostar desta questão dos corações ou não, mas que, no fundo, é para tentarmos perceber também, Luís Pedro, se estávamos a falar até da fotografia com a mascote do Sporting e explicavas, é certo que João Palhinha, digo eu, não ia, e disseste tu primeiro, não ia afastar a mascote para não ser visto ao pé da mascote do Sporting. Mas, por exemplo, interessa a João Palhinha esta fotografia no sentido até de pressionar o Benfica a avançar ou não? Não, parece-me que foi uma mera casualidade. A mascote está ali, se calhar é alguém que também tem alguma afinidade com o João Palhinha, exatamente por ter sido jogador do Sporting e juntaram-se. Acho que, como eu disse, parece-me que a dos corações, e eu já estou a nadar fora de pé, admito, parece-me que a imagem dos corações é bem mais eloquente do que esta do jogo que foi no Nós Alive, não é? Sim, foi no festival, sim. Mas olhando outra vez para a questão do investido ou não do Benfica, Bruno, ainda sobre os moldes do negócio, eu penso que fiz a pergunta ao Rafael, mas não te fiz a ti. 25 milhões é muito para o Benfica, mesmo parcelado em duas tranches? Depende daquilo que João Palhinha possa vir a fazer esta temporada. Acho que 10 milhões por um empréstimo não é muito. Acho que para o ano João Palhinha já terá, por esta altura, 32 anos. Pagar mais 15 milhões por um jogador com 32 anos depende também do rendimento que tiver. Mas é como o Rafael disse, e eu aí concordo, os contratos não se fazem só a 2 anos, portanto o Benfica também tem que pensar um bocadinho a longo prazo, sendo que também tem feito um investimento muito avultado sempre no seu plantel nos últimos anos, sendo que este ano não tem Liga dos Campeões. Mas vamos ver como é que este dossiê também se desenrola, até porque, apesar de haver um interesse forte do Benfica, as informações que tenho é que João Palhinha, se aparecer um projeto forte e convicto de que João Palhinha possa ser uma peça central e que inclua a Liga dos Campeões, João Palhinha poderá dar primazia a esse projeto, que é algo que agora são apenas cenários. Apesar de ele gostar muito de Marco Silva, irá sempre preferir, aliás, um projeto que tenha a Liga dos Campeões, até porque considera que ainda gostaria de jogar ao mais alto nível e essa competição, pelo menos por mais uma temporada. Não quero dizer que daqui a 2 anos, e no modo que o Benfica voltar à Liga dos Campeões, que é sempre provável, não o possa fazer, mas ele acha que este ano gostaria de jogar a esse nível. Portanto, o Luís Pedro falou ali há bocadinho de clubes da segunda metade da tabela de Inglaterra. Eu não tenho certeza se não há clubes da primeira metade mesmo. O Palhinha é um jogador com o mercado em Inglaterra. Sim, até para compor o plantel. Não me admirava nada. Muito bem, vamos avançar agora para um jogador do Sporting, ainda
do plantel atual. O Sporting já aceitou a proposta do Al Ahly por Francisco Trincão. Segundo o jornal Record, o negócio fica fechado num valor a rondar os 45 milhões de euros, entre montante fixo e objetivos. Apesar do entendimento entre os dois clubes, a transferência está dependente do acordo entre o emblema saudita e Francisco Trincão. As conversas prosseguem, mas o extremo de 26 anos ainda não deu uma resposta definitiva. Apesar do Al Ahly oferecer um salário de mais de 10 milhões de euros por ano, o internacional português prefere aguardar por eventuais oportunidades noutros campeonatos. Recordo que o jornal Record garante que Manchester City e Tottenham têm o nome de Trincão na lista de possíveis alvos para este verão. Certo, Rafael, é que já há este acordo entre o Sporting e o Al Ahly e ainda não há negociações com outros clubes. Parece-te que Francisco Trincão poderá sentir-se pressionado a tentar resolver já e não esperar até ao final do mercado? Mas está pressionado com uma bela mala de conforto com o salário que pode ganhar na Arábia Saudita. E isso obviamente tem peso, apesar do Trincão, obviamente o primeiro objetivo do Trincão era dar o salto para uma liga de topo da Europa, mas nesta altura não tem havido abordagens, apesar de ter sido noticiado por nós, que é um jogador que está na lista do City e do Tottenham, e do Tottenham, exatamente, e que agrada aos dois clubes, mas o que é certo é que não houve abordagens ainda, e nesse sentido surge aqui uma proposta que é muito difícil de recusar olhando para o salário que pode ganhar na Arábia, que é basicamente o quádruplo do que ganha no Sporting, que já não é pouco. O Trincão é o jogador, um dos jogadores mais bem pagos do clube, e nesse sentido é muito difícil dizer que não a uma proposta destas, sabendo-se que o que ele quer pode nunca chegar, que é uma proposta de um clube de topo, de uma liga forte como é a inglesa, por exemplo. E sendo um jogador que as passagens que teve no Wolverhampton e no Barcelona não foram propriamente felizes, isso também pesa na avaliação dos clubes de topo, obviamente. Nesse sentido, parece-me que mais tarde ou mais cedo Trincão vai ser jogador do Al Ahly, a não ser que haja aqui um volte-face. Quanto ao negócio em si, parece-me um bom valor para o Sporting. Se o Sporting conseguir mesmo atingir estes 45 milhões de euros, é um valor muito significativo. Possivelmente poucos clubes na Europa estariam dispostos a dar. O negócio em si isolado é bom. Agora a incógnita que fica é como é que o Sporting reage a esta renovação de plantel, porque estamos a falar de muitas perdas importantes. Yulman, Morita, Trincão, Pedro Gonçalves. Vamos ver se não há mais. É certo que o Sporting já repôs, mas não te consigo dizer taxativamente que o Altimir é melhor que o Yulman, que o Salazar é melhor que o Trincão, ou que quem vier é melhor que o Pote se o Pote sair. Bruno, mas numa altura em que todos os dias vemos notícias de transferências absolutamente milionárias, é certo que já houve talvez há uns anos um pico maior nos valores pagos, mas ainda assim facilmente ouvimos 60s e 70s a circular. 45 milhões é o valor de Francisco Trincão, talvez o melhor jogador, se não um dos melhores do Sporting da época passada, alguém que na Liga dos Campeões também também se mostrou, alguém que tem o histórico já ter passado pelo Barcelona, não vale mais? Eu acho que, percebendo que Trincão tem uma cláusula de 60 milhões, e tal como aconteceu com o Yulman, eu presumo que o Sporting poderá ter aqui algum tipo de acordo com ele e com o seu empresário. Portanto, mas o Sporting não está a perder muito dinheiro com tantos acordos? 45 às 45, acho que não. Acho que podemos ter aqui valores até interessantes para o Sporting fazer neste mercado, mas agora... O bolo poderá ser interessante. Agora, por exemplo, não sabemos se, por exemplo, havendo outro tipo de acordo com o Yulman, se o Atlético também não estaria disposto a dar mais, não é? Sim. Aqui Trincão, se calhar não havendo um eventual acordo, não sei se não seria um jogador também de mais de 45 milhões. Falámos de 40 por Ieremai, por exemplo, falámos de 40 de Ieremai, que não é um jogador do Deportivo da Corunha, que não tem a experiência que Trincão tem. A cláusula de Yulman era de 80 milhões, a Trincão é 60. Nós também não sabemos aquele que Trincão acordou com o Sporting, e também me parece que 45 milhões de euros, a somar a 45 milhões de euros, já são 90. Se incluirmos aqui, por exemplo, um negócio também de Pote, eu não acho que isto seja o Sporting a perder dinheiro. Acho que é o Sporting também a valorizar ativos. Comprou o Yulman, por exemplo, por 18 milhões, e gastou 21 com a transferência toda. Comprou Trincão também pelo mesmo valor. São jogadores que já fazem 26, 27 anos. É o Sporting aqui a tentar dobrar a margem, e é o Sporting também a tentar mudar o ciclo e a não digamos, tentar arranjar aqui se calhar
demasiados atritos com futebolistas que... Eu acho que 45 milhões de euros são valores excelentes. O Yulman, por exemplo, tem 27 anos. Trincão vai também fazer 27 no final do ano. Só para te ajudar, para o Luís Pedro dizer que estamos unidos, se olhares para a idade do Trincão, os jogadores do campeonato saírem por um valor superior, eu só me lembro do Jóqueres, um avançado que explodiu no campeonato português com uma carrada de golos e ponta-lança. Não sei se o Hulk... E o Otávio, que saiu para um clube saudita que tem os cofres infinitos. Não me lembro assim de muitos mais jogadores. O Hulk também foi... Não, estou a falar da idade do Trincão. Da idade do Trincão. A idade do Trincão não encontro mais jogadores. Eu lá sei, eu acho que não é velho, obviamente, mas... A ocasião acaba por fazer o ladrão. Eu acho que, perante esta oportunidade, o Sporting, sabendo que já tem esse conforto com os 45 milhões de euros de Yulman, juntar-lhe mais 45 de Trincão, sabendo que pode, por exemplo, juntar mais 30 de Pote, que já tem uma receita considerável sobre aquilo que fez no último exercício. Parece-me, se calhar, até um valor justo e um valor que também ajuda a valorizar aquilo que os jogadores querem, ou seja, se calhar dar um passo em frente, encerrar aqui um ciclo. Por exemplo, no caso dele, houve um acordo claro. No Trincão, se calhar, também houve e nós não sabemos, até porque a cláusula era um bocadinho menor, era aquilo que eu estava a explicar há pouco. Lá está. Nós olhamos às vezes para estes valores de forma um bocadinho redutora, mas o Sporting, tendo uma estratégia e achando que estes 45 milhões de euros por Trincão, lá está, nós estamos a falar do Trincão com 21 anos, ok, é um jogador bastante influente no plantel do Sporting, mas não estamos a falar de um jogador com 21 anos. Ou seja, ele vai assinar ele daqui a 4 anos, e se assinar o contrato que tem até 2030 prometido, já será um trintão, já não é um trincão, já será um trintão, portanto poderá aqui já ter outras valências, poderá ser um jogador um bocadinho diferente. Eu não acho que seja um valor reduzido ou redutor para aquilo que são as qualidades dos jogadores. Acho que o Sporting está a tentar, se calhar, parcelar aqui e ali a possibilidade de não ter atritos com alguns jogadores, e vimos o que é que se passou ano passado com o Jóqueres. Esta temporada tivemos uma saída completamente limpa de Morten Yulman, e acho que o mesmo poderá acontecer, por exemplo, com o Francisco Trincão. Estava aqui a ver, só para não falhar nenhum nome, para além do Otávio e do Jóqueres, com 26 ou mais anos, foi o Galeno, que também foi para o mercado saudita, lá está. Portanto, nesta idade, acho que em Portugal vende-se bem, mas é mais o potencial, os Genzos, os Félix, os Darwin. Sinto que aqui é uma questão importante. O Sporting prometeu que iria fazer uma remodelação no seu plantel, que iria haver um fim de ciclo, e é isso que nós estamos a perceber, que Francisco Trincão procurava outra oportunidade, vamos ver o que é que vai acontecer. E o novo vai ser melhor que o anterior? O novo vai ser melhor que o anterior? Isso não sei, agora não tenho... Pois, essa é outra questão. Não é tanto a vender, não tenho uma bola de cristal, mas se há jogadores que querem partir, e se o Sporting quer vê-los partir a bem, sabendo que já contratou outros para o seu lugar, e neste caso temos um meio-campo do Sporting, e já tivemos esta discussão aqui, o Sporting já tem um novo meio-campo, portanto é deixar partir quem quer partir, e depois no final da temporada fazemos as contas se o novo meio-campo é ou não melhor que o anterior. Luís Pedro, um comentário também aos valores. Concordas com o Rafael e com o Bruno que os 45 milhões é o preço justo? E já agora, pegando nessa questão, porque fala-se muito desta revolução, poderia ter sido feita de outra forma, ou seja, não deixar que as peças mais influentes das últimas épocas saiam todas na mesma e, em vez de uma revolução, haver uma transição? Eu acho que a questão é exatamente essa. Ou seja, em termos financeiros, aquilo que estamos a discutir é mais milhão, menos milhão. Acho que é discutível, embora também já aqui o disse, que as verbas pelas quais Yulman e se calhar Trincão saem são verbas que, como é que eu ia dizer, o Sporting não consegue nenhuma proeza financeira ao vender os jogadores. Agora, o que aqui está aqui em causa, e muito mais importante que a questão financeira, já falámos aqui para o adepto, é a questão desportiva. O Sporting, num abrir e fechar de olhos, fica-se sem jogadores como Kenda, que já sabia que ia perder esse, Yulman, Morita, Trincão e, ao que tudo indica, Pote. 5 jogadores que eram os melhores que o Sporting tinha. Obviamente Soares. São os melhores. De um momento para o outro fica sem nenhum deles. E vêm jogadores que
nós não sabemos o que é que valem. Até podem ser melhores. Eu, neste momento, no dia 12 de julho de 2026, eu não faço a minha... Há uma coisa que eu tenho a certeza, que Salazar não é melhor do que Trincão. Isso eu acho que não é. Mas podes dar o benefício da dúvida. Os outros posso dar o benefício da dúvida. Mas porquê é que, se tu tens certezas, se tu de um lado tens uma certeza, porquê é que estás a elaborar na dúvida? Mas de um lado também tens jogadores que querem abraçar outros projetos. Ok, não é isso que está em causa. Não é. O que está em causa é o poderio desportivo do Sporting. Então, mas o que está em causa não é Yulman querer sair. Claro, mas toda a gente tem essa legitimidade de sair. O que eu estou a colocar aqui em causa é o projeto desportivo do Sporting. A força que o plantel do Sporting tem. Atenção, um Sporting que não foi campeão e que não ganhou troféu algum na última época. Certo. 5 dos 6 melhores jogadores, vou-te meter aqui Soares neste lote, vão-se embora. Portanto, num abrir e fechar. A solução era ficar com eles. A minha questão é essa. Ou seja, eu imaginando que o Sporting não é dono do destino ou da vontade de nenhum jogadores, apesar de eles serem ativos... Estás-te a focar num caminho que não é aquele que eu estou a seguir. Eu não estou a dizer que não tens razão, mas agora deixa-me só trilhar o meu caminho até ao fim. Ok, então trilha lá. O Sporting fica sem 5, agora, se não te importares, sem interrupções. 5 dos seus 6 melhores jogadores, de um momento para o outro, 5 vão-se embora. E vêm outros para aqueles lugares cuja fiabilidade nós não sabemos. Estes tínhamos a certeza que eram bons. Os outros não sabemos. Até podem ser melhores. Mas nada nos garante. A questão da fiabilidade, a questão da confiança, não está aí. Há um que eu já sei que é um bom jogador, não está em causa, por 30 milhões acho que é o exagero, que é Salazar, que não é melhor que Trincão. Nós já vimos a Rodrigo Salazar vezes sem conta, é um bom jogador, mas Trincão é obviamente muito melhor. E depois temos outras dúvidas, são dúvidas. Anderson é jogador para o Sporting, não faço ideia. Dumbiá é jogador para o Sporting, não faço ideia. Pedro Lima é jogador para o Sporting, não faço ideia. Jesse Derry é jogador para o Sporting, não faço ideia. Aqueles que se vão embora, eu não é não fazer ideia. Eu tenho a certeza que era um bom jogador para o Sporting. Isto ainda vai colocar aqui um outro problema que me parece bem mais grave, que é Rui Borges, que já saiu, que já acabou a última época um bocadinho na corda bamba, fruto de uma renovação precipitada e fruto depois do facto de não ter ganho troféu nenhum e já estar a ser olhado de soslaio pelos adeptos do Sporting, já não vai começar a época como deveria ter começado, com a confiança nos adeptos. E ele vai ter que formar uma equipa toda nova. E juntar estas peças todas dos jogadores que não se conhecem de lado nenhum, não vai ter, pelo menos teoricamente não vai ter, frutos imediatos. Vai ser preciso ter tempo. E os adeptos do Sporting vão dar a Rui Borges o tempo que ele precisa para montar estes jogadores. E isto, partindo do princípio que eles são tão bons como aqueles que se vão embora. André, se me deixa só 10 segundos. Se conseguires 10. Só 10 segundos, lá está. Eu não sei se tinhas a mesma opinião de todos estes jogadores do Sporting, de Yulman, Trincão e etc., quando eles chegaram ao Sporting. Porque, por exemplo, eu o Yulman também não conhecia. Portanto, acho que dar sempre o benefício da dúvida, acho que é o princípio que devemos aplicar sempre nas renovações de plantel. Deixem-me dizer que ainda temos muitos temas pela frente. Trocar certezas por dúvidas. Muito bem, mas senhores, temos mesmo de avançar, até porque temos muitos temas ainda pela frente, nomeadamente Marco Silva, que faz o que parece ser um sério aviso sobre fugas de informação no Benfica. No final do jogo frente ao Flamengo, o treinador mostrou-se incomodado pelo facto de um jornalista saber que Jayden Umé tinha sido também titular no jogo de treino à porta fechada frente ao Estrela da Amadora. Marco Silva disse mesmo num tom irónico que os jornalistas estão bem informados e que isso é sinal de que as informações estão a passar bem cá para fora. Acrescentou que essa é uma das questões em que o Benfica tem de começar a ser Benfica de vez. Foi esta a expressão que utilizou. Ainda assim, o treinador diz que essa é uma questão para o futuro. Estas palavras podem ser entendidas como um recado interno de Marco Silva, que parece ter como objetivo acabar com fugas de informação no Benfica. É um tema em destaque a seguir ao intervalo. Até já. Record na hora. Record na hora.
Marco Silva faz o que parece ser um sério aviso sobre fugas de informação no Benfica. No final do jogo frente ao Flamengo, o treinador mostrou-se incomodado pelo facto de um jornalista saber que Jayden Umé tinha sido também titular no jogo de treino à porta fechada frente ao Estrela da Amadora. Marco Silva disse mesmo num tom irónico que os jornalistas estão bem informados e que isso é sinal de que as informações estão a passar bem cá para fora. Acrescenta que essa é uma das questões em que o Benfica tem de começar a ser Benfica de vez. Foi esta a expressão utilizada. Ainda assim, o treinador diz que essa é uma questão para o futuro. Estas palavras podem ser entendidas como um recado interno de Marco Silva, que parece ter como objetivo acabar com as fugas de informação no Benfica. Rafael, também foi essa a leitura que fizeste destas palavras de Marco Silva? É um recado, claramente. Quando ele fala sobre isso, não está a falar sobre o futuro, está a falar também sobre o que acompanhou nas últimas temporadas, sobre o que se passou no Benfica. Eu acho que o Marcos está a ser, honestamente, mais papista do que o Papa. Ou seja, este caso do Umé parece-me irrelevante. Acho que o Benfica não vai ficar em 6º lugar porque soube que o Umé ia ser aposta ou que o Marco Silva o apreciava. Acho que é um recado para eventos futuros. Mas achas que agora, há um alvo muito específico? Ou seja, quando diz isso é porque já sinalizou a alguém que pode estar a passar informação e que se calhar Marco Silva preferia que não estivesse se sinalizou, perto do plantel? Se sinalizou, vai ter de conversar com essa pessoa. Não me parece que tenha sinalizado, senão acho que era um assunto resolvido facilmente internamente, não vinha cá para fora. Mas eu acho que é muito difícil estas situações, não é só com o Benfica, é com todos os clubes, já há notícias do jogador X que vai ser aposta. Mas porquê que achas que era resolvido facilmente? Não, se ele tivesse sinalizado a pessoa, provavelmente era afastada. Se o Marco No Silva, Benfica dos últimos anos, se o Marco Silva descobrisse um bufo, as saídas são poucas, não é? Na estrutura, não temos visto muitas saídas na estrutura e muitas vezes só quando as próprias pessoas entendem sair, não é? Pois, não sei. Então o Marco Silva vai ter de falar internamente com a estrutura do Benfica. Se ficou tão desagradado por saber que o Umé era um jogador do agrado do Marco Silva, que é absolutamente irrelevante para aquilo que vier a ser o futuro do Benfica, tem de ter uma conversa a nível interno. Ou se já achava que a estrutura do Benfica era assim, não aceitava o convite do Benfica. Eu acho honestamente que o Marco Silva foi, como disse, mais papista do que o Papa, porque estas coisas, sabem, se nós estamos a falar de um plantel, vão para aí 30 jogadores. O Marco Silva tem uma equipa técnica de quase 10. Há uma estrutura. Estamos a falar de um clube com dezenas de pessoas. Isto não é só uma questão que falam com familiares. E que não jogaram sozinhos. E que não jogaram sozinhos. E que não jogaram sozinhos. Isto não é só uma coisa das coisas, sabem. O nosso trabalho é descobrir coisas. O trabalho de um jornalista é descobrir as coisas que as pessoas não nos querem Está bem, contar. Mas o Marco não está a desconsiderar os jornalistas. Não sei se não... Obviamente ele preferia que não. Está a acusar a estrutura interna, se calhar... Neste caso, injustamente. Eu não sei se Neste caso, se calhar está a acusar injustamente. Não sei se não está até a dar aqui um aviso. Epá, não perguntem muita coisa aqui aos jogadores. Há muitas maneiras de saber as coisas sem falar com a estrutura e com as 4 ou 5 pessoas então estas questões com que ele está a falar. Estas questões do quem vai jogar e quem vai ser aposta. Isto é populismo puro e simples. Isto que o Marco Silva fez, que até esteve muito bem naquilo que disse no final do jogo, tirando esta parte. Isto é populismo puro e simples. É para agradar o adepto. Claro. O adepto quer, pois, isto aqui não sabe nada, não lhes digam nada. Isto é populismo puro e simples, porque é aquilo que nós estávamos a dizer. Mas não pôs a hipótese de Marco Silva ter identificado alguém que teria, dentro do Benfica, acesso à informação? Se tivesse. Que Marco Silva preferia que não estivesse. Em primeiro lugar, não há ninguém para identificar. Ponto 1, não há ninguém para identificar. Ponto 2, muito mal seria o Marco Silva se estivesse neste momento preocupado com isso. Em terceiro lugar, é uma informação completamente irrelevante, como disse o Rafael, saber com o Estrela da Amadora ou com o Caldas, não me lembro, julgo que foi com o Estrela da Amadora, não me lembro se foi com o Caldas. Com o Estrela, o Mesgo. Estivemos aqui fizemos manchetes, estivemos aqui no Record na hora, meia hora, tal como estivéssemos no Palhinha, a discutir se o Mé fez o coração verde, se fez o coração vermelho, se esteve no Nós Alive com a mascote do Benfica, se não. Isto é informação irrelevante e que Marco Silva está a dar-lhe um valor que não tem qualquer sentido. Que não faz qualquer sentido. Isto é populismo puro e simples. Isto é para agradar o adepto.
há uma... Utilizando os jornalistas, não os acusando, mas utilizando os Sim, ele sabe que os jornalistas estão a fazer o trabalho. Pode não gostar que os jornalistas publiquem uma certa notícia. Agora, fazendo as contas... Ele diaboliza outra vez o jornalista. Não diaboliza nada. Não diaboliza. Não, aquilo é interno. Ele sabe que os jornalistas fazem o seu trabalho. Pedro, obviamente que ele tem que perceber, ele pode não gostar. Ele tem tanto falou do Benfica, que o Benfica é ganhar e que o Benfica não é isto. É melhor que ele também perceba a dimensão do Benfica. Ele tem um discurso para a estrutura. É melhor que ele perceba a dimensão do Benfica. Porque é a grande dimensão que o Benfica tem que faz com que informações irrelevantes como a titularidade do Mé também sejam notícia. Ele no Fulham e no Everton, etc., ninguém queria saber disso. É bom que ele também perceba que a dimensão do Benfica também se nota aí. Eu não concordo que ele diaboliza os jornalistas, como estava a dizer o Bruno. Ele pode não gostar de uma informação. Se eu sou treinador, vou a um caso mais grave do que o MEC, não é nada grave, nem nada que se pareça. Há um conflito no balneário. O jornalista sabe, publica. Se o Marco Silva vê cá para fora desagradado porque uma informação foi publicada, ele não está a criticar os jornalistas. Ele está a criticar quem vazou a informação cá para fora. Não, neste caso, acho que não. Mas não poderá ter usado agora, este caso, não considerando muito grave para situações futuras. Como um aviso para situações futuras? Eu comecei por aí, poderá ser por aí, mas parece-me... Bastava abrir as redes sociais no ano passado, e o Record felizmente soube da informação muitas vezes do 11 do Benfica, e muito bem, fez o seu trabalho. E o que não faltava era fazer scroll nas redes sociais do Twitter. Isto sabe-se tudo sobre o Benfica. E o Marco Silva, se calhar, foi esse utilizador do Twitter que fazia scroll e, como o Luís Pedro disse, isto é mesmo um bocadinho de populismo. Sim, e olhando para este caso do UME, como o Luís Pedro disse muito bem, o Benfica teve um adversário e, portanto, pode não saber pelo Benfica. E assim, de cabeça... Não estou a dizer que sou o adversário. Sim, mas é uma possibilidade. Há muitas maneiras de saber as coisas. Fazendo as contas, há umas 80 ou 90 pessoas podiam ter dito que o Mé jogou ou que vai ser a aposta do Marco Silva. Portanto, é muito difícil. No próximo jogo de treino, ele só tem Marco Silva, só tem que dizer, não digam a ninguém que o Mé jogou. Sabes também quanto eu que quando as coisas estão a correr bem, os jornalistas são sempre os culpados ou porque fazem perguntas mais acicatadas nas conferências de imprensa. Obviamente que isto foi um ato um bocado também populista de Marco Silva. Mas claro que foi para... Até, não, a mim, eu acho que tocou um bocadinho mais jornalistas. É aquilo que eu disse há bocado, peço desculpa agora de estar eu a interromper. A dimensão no Benfica vê-se quando é notícia que o Mé é titular. Só num clube com a dimensão do Benfica é que isso é notícia. É tão simples como isso. Marco Silva, que disse por 2 vezes que o Benfica não é isto, por ter perdido o jogo, ou que não é aquilo, etc., também tem que perceber isso. Sim, eu acho que foi sobretudo esse ataque, entre aspas, essa postura mais populista, depois de ter dito que precisava de reforço e até falou muito bem. Também, se calhar, com a experiência que foi ganhando a Inglaterra e também percebendo que lá a imprensa também esmiuça muito aquilo que se passa nos clubes, sabe sempre muito. Cá nós continuamos a fazer o nosso trabalho, é um recado interno, mas eu acho... Bruno, achas que... Mas ele não diz para deixares de fazer o teu Ontem trabalho. foi a primeira vez que vimos o treinador, no contexto de treinador, falar, o novo treinador do Benfica, porque vimos naquela conferência de apresentação, mas os contextos são sempre diferentes, depois quando a bola rola, muitas vezes até as posturas são diferentes. O último treinador do Benfica era conhecido por não deixar nada por dizer, por ter uma personalidade muito forte, por ser um mestre da comunicação. Ontem, Marco Silva quis marcar também uma posição, quis mostrar que, porque muito se falou de um perfil mais reservado, não é? Até quando falávamos do Marco Silva, quis mostrar que também pode ser, ter outro perfil, não apenas aquele perfil mais reservado. Quis mostrar-se associado àquilo que ele acha que pode ser, por exemplo, a grandeza do Benfica e se calhar equiparar-se um bocadinho aqui à postura que o Jean Mourinho estava a ter também, mas não acho que seja muito por aí. Acho que Marco Silva sempre é um treinador controlado, acho que vai ser um treinador controlado, também já o tinha demonstrado quando treinava, por exemplo, o Sporting. Lá está, eu acho que ontem Marco Silva tem mais experiência, obviamente não é o mesmo treinador que saiu de Portugal em 2015.
Mas acho que vamos ver há mesmo um treinador reservado, Marco Silva, mesmo nos tempos de Sporting, eu recordo, e com as polémicas que passou na altura, então com Bruno Carvalho. Ontem pôde andar de fato de treino tranquilo, não é? Ontem conseguiu andar de fato de treino tranquilamente, sim. Mesmo assim, nunca foi um treinador que adjudicasse para a imprensa ou com comentários exteriores grandes polémicas, mesmo aquelas que prejudicavam o Sporting. Eu lembro-me que há pouco estávamos ali a falar do Salzburg Schalke Sporting. Eu estava em Gelsenkirchen na conferência de imprensa e Marco Silva até tentou desvalorizar um bocadinho a questão da bola ter ido à cara do Jonathan Silva. Para quem não se recorda, o Sporting perdeu esse jogo 4-3 com um penalti inexistente. Marco Silva nem foi muito... não quis entrar muito por esse caminho. Mas portanto, em relação a isso já lembrou que não é santo. Não, eu até fiquei surpreendido. Já agora, deixem-me só contextualizar, Luís Pedro, desculpa. Vimos ali imagens, por exemplo, ontem no final do jogo, também foi logo falar com o assistente, acaba por abraçá-lo, ou seja, percebemos que a conversa não foi, o tom não foi um tom correto, certamente, porque acabam os dois abraçados, mas tem ali alguns reparos. Isto também é um pouco no seguimento daquilo que eu perguntava. Esta é a primeira impressão que Marco Silva vai deixar como treinador do Benfica, porque eu diria que no dia da apresentação não tanto. Quis também mostrar outro lado, que não aquele que muitas vezes é associado de alguém mais pacato? Eu não sei o que é que ele quis mostrar, eu sei aquilo que ele mostrou, e eu confesso que fiquei surpreendido com a contundência do discurso dele. E contundente porquê? Porque começou para já por dar muita relevância aos jogadores que não estão e que são do Benfica. Eu lembro-me que numa pré-época só me lembro de posso-me estar aqui a passar alguma coisa. Lembro-me só de Jorge Jesus na primeira passagem do Benfica, num jogo com o Arsenal em que o Benfica foi goleado, ter dito estes são para estar aqui na pré-época, depois vão vir os outros. Ele não disse isto, mas disse quase, que foi que os jogadores que estão no Mundial são fundamentais. Depois falou na questão dos reforços. Outro ato mais acutilante de Marco Silva, que eu nesta fase não estava à espera. A sublinhar a necessidade de virem reforços para posições que o Benfica estava a precisar. E eu até estava convencido, na minha inocência, que com a vinda do Índio ao quarto central, com o Kaminski, a questão dos extremos está resolvida, e com a questão do Langley é o substituto do Otamendi. Não, ele diz que vem mais e para várias posições. Ele não falou num só, falou para várias posições. Portanto, a questão dos reforços, ele também foi contundente. E foi ainda contundente no outro aspecto que eu também fiquei, se calhar ainda foi o que me surpreendeu mais, que foi o espírito crítico para com os jogadores, para com a exibição da equipa. Num primeiro jogo à porta aberta, ainda por cima frente ao Flamengo, clube e equipa que vai dar mais, de certeza que fez o Benfica sentir mais dificuldades com que fará o St. Gallen, de certeza. É um Flamengo com muito mais andamento. O Benfica não se portou mal, a equipa não... Ok, perdeu o jogo, o adversário foi superior, mas o adversário tem muito mais andamento e no Benfica faltam... Também que no Flamengo também faltavam titulares. Mas o Benfica, olhamos para aquele 11, se calhar ficam 2 ou 3, não é? E ele foi muito contundente, foi crítico, foi que no último terço as coisas não estiveram bem e que qualquer coisa do género, que o ADN do Benfica não é este, é sempre a ganhar. Eu fiquei um bocadinho surpreendido, porque eu até achei que aquilo que se passou em campo, e sendo o primeiro jogo à porta aberta, sabendo que o Benfica tem pouco mais de 15 dias de trabalho, frente a uma equipa mais rodada e uma boa equipa, que o sentido crítico de Marco Silva não era tão evidente. Muito bem, já vamos voltar ao Benfica. Temos também mais notícias para dar a seguir ao intervalo. Até já. Record na hora. Record na hora.
Prestiani reagiu às provocações dos adeptos do Flamengo nas redes sociais. No Instagram, o internacional argentino do Benfica decidiu partilhar uma citação de um escritor conhecido. Não responder a uma provocação também pode ser sinónimo de caráter, não por falta de força, mas porque a pessoa aprende que algumas discussões apenas servem para perder a calma, postura e o respeito por si mesma. A elegância também consiste em não descer a qualquer nível, pode ler-se nesta publicação. A partilha acontece depois de as redes sociais de Prestiani terem sido inundadas com comentários de adeptos do Flamengo. Há quem defenda que os jogadores do Flamengo deviam ter sido mais duros com o jogador do Benfica. Há muitas referências a Vinícius Júnior e há quem chame o argentino de racista. Recordo que Prestiani entrou ainda na primeira parte para o lugar do lesionado Jaden Umé. Foi imediatamente assobiado, algo que se repetiu sempre que tocou na bola. O extremo foi também alvo de entradas mais duras dos jogadores do Flamengo e, Bruno, muito rapidamente o próprio Leonardo Jardim assumiu que a entrada de Prestiani mexeu com o emocional da equipa do Flamengo. Esperavas uma reação tão forte meses depois daquela polémica? Não diria que esperava isto num jogo de pré-época. Imagino que esse episódio com o Vini Júnior tenha deixado algumas marcas, principalmente nos adeptos de futebol do Brasil. Não achava que num jogo de pré-época também com esta importância pudesse provocar este tipo de reações, mas também não compreendo para que também esta confusão toda com Estamos a ouvir já agora. Foi este ambiente durante todo o jogo, cada vez que Prestiani tocava na bola, porque já agora, Rafael, estavam em grande maioria os adeptos do Flamengo aqui neste estádio no Algarve, e pergunto também se eventualmente num jogo a sério as coisas poderiam ter corrido de outra forma, nomeadamente até na ação do árbitro. Sim, e no jogo a sério era o Flamengo mais prejudicado que o Prestiani com entradas duras. Uma coisa é agressividade, outra coisa é fazer entradas duras. Eu não sei quem ficou surpreendido com isto, porque nós estamos a falar de um jogador argentino que teve a polémica mais mediática do futebol mundial nesta temporada, com um jogador querido e que é formado no Flamengo, o Vinícius Júnior. Portanto, estava o caldinho montado. Acho que o silêncio tinha sido mais amigo do Prestiani. Acho que esta publicação não acrescenta nada. É o Prestiani a dizer que não reage com uma reação, o que por si só é incoerente. Acho que estou muito curioso para ver o que é que o Benfica vai fazer com o Prestiani, porque não é só... Na última época não nos deu só aquele caso com o Vinícius Júnior. O Prestiani tem um problema temperamental e viu-se em 2, 3 casos importantes na temporada passada. Portanto, é um jogador que poderá ter marcado e que se tem falado de uma eventual saída. Portanto, estou curioso para acompanhar este caso. Luís Pedro, ainda assim, e ontem realçavas como, se calhar, o principal destaque positivo na equipa do Benfica. Na balança do Benfica, o que é que pesa mais, o que é que achas que pesa mais nesta altura? Bem, o Benfica, se puder transferir o Prestiani, já percebemos que vai transferir. Aquilo que ontem disse mantém-me. Para mim foi o melhor jogador do Benfica ontem em campo. Não que tenha feito uma grande exibição, mas os outros também ainda têm alguma falta de andamento. Só que o Prestiani tem este problema de, fruto do castigo que lhe foi aplicado, não vai jogar com o Santo Gala, não vai jogar na Liga Europa, nas pré-eliminatórias, portanto, não vai ser titular, vai ser o Umé ou o outro Umé, porque obviamente não se vai apostar num jogador que logo nos primeiros jogos oficiais não pode ser utilizado. Deixa-me só dizer. O Melos e não sei, entretanto, já. Sim, ok. Eu disse o Umé desta vida. Deixa-me só dizer que aquilo que o comportamento dos jogadores do Flamengo foi lamentável. Portaram-se como justiceiros. Obviamente que aquilo que Prestiani fez a Vinícius Júnior, atendendo ao castigo, foi muito grave. Não vou discutir se é racismo, se é homofobia, é tudo muito grave. Ele foi castigado, ele vai ter uma mancha no currículo, mas calma, não vai ser condenado à morte por causa disso. Aquilo que lhe fizeram é uma coisa que se chama, é algo que se chama inconcebível, e só num jogo particular é que podia ser feito. Num jogo oficial havia cartões e jogadores como o Emerson Royal, por exemplo, que até nem bateu muito no Prestiani, bateu noutros, não tinha acabado o jogo. Os jogadores de futebol não são justiceiros. Estão lá a FIFA, as UEFAs desta vida, para punirem os jogadores que prevaricam. Muito bem, meus senhores, infelizmente esgotámos o nosso tempo. Obrigada pela vossa companhia. Obrigado a si que esteve desse lado.